Começou? Começou. Começou? Então tá. Tá ao vivo aí, sim. Então tá. Boa noite, galera. Tranquilo? Como eu tava falando aqui com as duas tias, que eu vou chamar de tia, tá? Pode chamar. Então tá. Vou chamar as duas tias aqui, as duas professoras da minha filha aqui, né? O que acontece? Toda vez que eu vou fazer um bate-papo com professora, eu passo mal, gente. Eu fico ansioso, eu falo tudo errado, sabe? Eu falo tudo errado. Não posso dizer exemplo para minha filha, né? Mas eu não fui um aluno bom, sabe? Eu não era bagunceiro, mas é porque eu tive dislexia, né? Então vocês me desculpem, tá? Mas quando eu vou fazer um bate-papo com professora, mas me dá uma ansiedade danada, me dá dor de cabeça. Eu tava com enxaqueca ocular agora mesmo. Nem sei como é que eu cheguei de carro aqui, mas graças a Deus melhorou, tá, gente? Ó, gente, como eu sempre falei, né? Já conversei com a Dona Rosa, já conversei com a Tati, já conversei também com a Lívia, com duas professoras também. Nossa, é tão bom conversar com a professora, entendeu? Graças a Deus que eu já formei, tá, gente? Mas é tão bom conversar com a professora, a gente sai aqui com a cabeça assim, renovada, né? Então eu agradeço tanto a tia Suzana quanto a tia Patrícia também ter aceitado o nosso convite, tá? Peço a vocês que curtam, comentem, que compartilhem. Logo depois o nosso vídeo aqui, a nossa live vai estar no meu canal do YouTube. E desde já, o nosso espaço aqui está aberto para vocês, tá? Quando quiser dar aula online, a gente adapta tudo que... Mas se Deus quiser, não vai precisar mais não. Tomara. Mas quando quiser se expandir alguma coisa aí para o mundo, né? Para o Brasil, para o mundo aí, para a nossa região, nosso espaço aqui está aberto, tá ok? Então tá, vamos começar com quem? Para o ímpar aí. Tanto faz. Pode conversar com a tia Suzana. Aqui Você é daqui de Santos Dumont? Não. Então tá, então você presente, então. Então eu vou me apresentar, né? Eu sou uma baianeira. Baianeira. Eu sou baiana, natural da cidade de Ilhéus, mas eu sou mineira de coração. Já estou aqui em Minas Gerais há 20 anos. Amo essa terra, aprendi a gostar de angu. Gosto. A primeira vez não gostei não, mas já aprendi a gostar. Um torresminho. E há 20 anos atrás eu cheguei em Minas Gerais. Quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos. Na cidade de Santos Dumont já estou há aproximadamente 15 anos. Aqui na cidade. Mas assim, abracei essa terra também me acolheu. E eu tenho alegrias, né? Passei por várias cidades em Minas Gerais. E até um tempinho que eu estou aqui em Santos Dumont, a terra que me acolheu por demais, né? Profissionalmente, com muitas pessoas queridas. Estamos aqui até o dia que Deus quiser. Bacana, hein? E hoje é professora da Laisa, né? E hoje sou professora da Laisa. Olha só, olha lá a cara dela, olha só. E você, tia Patrícia, apresenta pra gente aí também. Então, meu nome é Patrícia, eu também não sou de Santos Dumont, vim de São Paulo, né? Um pouquinho mais que a tia Suzana, já tem uns 30 anos que eu moro aqui. Minha família é daqui, mas eu sou nascida em São Paulo. Uhum. E moro aqui desde então, né? Fiz faculdade em Juiz de Fora, né? Pela Federal. Sou pedagoga, né? Sou professora do município, na educação infantil. E é o que desde então eu gosto sempre de fazer, né? Tá no meio da educação, falar sobre educação. Então, para mim, tenho muito prazer, porque acho que é a base, né? A base é a educação. Então, assim, o que a gente faz de coração, né? Como é que é dar aula sempre pequenininho, tomar conta dos pequenos? Então, Depois que sai de casa, por exemplo, assim, na hora que tá saindo de casa, porque saiu lá do prézinho, né, e começa, né? Aí a referência que as crianças têm é o jardim de infância, né? É os primeiros. Então, eu dou aula na creche, né, na Elizabeth Bleckendal. E as minhas crianças são berçário. Olha só. Né? Um aninho e meio. Eu sou apaixonada com a educação infantil. Assim, é a minha praia. Né? Eu gosto muito, embora esteja na supervisão há muitos anos. Assim que eu formei, eu entrei na supervisão. Então, já tem uns 22 anos que eu estou na supervisão. Mas o que eu gosto mesmo é da educação infantil, das crianças de 1º ao 5º. Eu gosto de estar com as crianças. Né? Já estive no ensino médio também como supervisora, mas a minha praia é as crianças. Assim, gosto muito, tenho muito prazer, tenho muita paciência ainda, espero que Deus me dê ainda muita, que a gente vai ficando mais velha, né, tia Suzana? A paciência vai acabando um pouco,
Mas, assim, ainda tenho muita paciência, gosto, mas acho que quanto mais velho eu fico, mais paciência eu acho que eu tenho, porque a gente aprende a entender melhor cada vez mais as crianças. Então, assim, é o que eu gosto muito, sou apaixonada por educação infantil. Dá pra ver que a tia Patrícia ela é bem tranquila, com o cabelo pretinho, né? Pode ser genético também, mas eu sou muito paciente, sou muito tranquila, né? Tia Suzana já me conhece há algum tempo, a gente já trabalhou outras vezes juntas, e sou bem tranquila. De vez em quando, né, Laís? A tia Patrícia fica brava aí, mas tem que ficar, né? Também não pode ser tudo, mas é assim, gosto muito de trabalhar com criança. Agora, tia Suzana, os cabelos são louros mesmo ou tá pintando porque os alunos que deixam assim, né? Não, assim, né? Eu costumo dizer que mulher não fica velha, mulher fica loura. Então, então eu estou ficando loura para não ficar velha. Mas assim, quando a gente fala em trabalhar, né, são vários, já trabalhei também na educação infantil, desde meus 18 anos que eu estou em sala de aula, assim que terminei o ensino médio. Então, assim, já tenho uma grande jornada percorrida aí, né? Já passei pela educação infantil, né, para os meninos do Fundamental, Fundamental 1, que são os adolescentes, e agora na EJA. Então, assim, eu costumo dizer que eu dou aula de 7 a 70. Esse universo aí, cada dia, cada turma é uma turma diferente. Então, às vezes, os adultos, eles nos ensinam muito, os adolescentes têm aquela vitalidade toda para passar para a gente, né? Aqueles sonhos, aquela toda, e a criança é aquela inocência, aquela vida, aquela vivacidade que nos passa. Então, assim, eu falo que eu sou privilegiada porque essa turminha toda aí, quando a gente está estressado numa dessas turmas, a outra dá aliviada. Mas quando estressa todo mundo, quando estressa, sai do fogo e cai no espeto, aí o bicho pega. Cília, até tinha perguntado a Suzana esses dias, esse bissalubre, né? Ficava uma barulhada que tava lá, as crianças tudo agitadas, né? E tinha mais barulho do que lá onde eu trabalho, na Campo Preto. E agora, essa época que a gente está aí nesses ensaios de São João, né? Essas festas julinas, do São João lá da Bahia, essas festas julinas e tudo, então eles estão no frenesi só. Então, ó, é barulhada mesmo. Aqui, vou mandar um abraço pro Adilson, pra Geise também, que são meus ex-patrões, eles são baianos, são lá de Serrinha. Cara, teve um dia que eles me chamaram pra mim na casa deles, né, que eu fui pegar eles na casa deles e levar eles pro aeroporto em Confins. Mas na hora que eu cheguei lá, a esposa dele, mas tava com um caldeirão maior do que o fogão de 6 bocas, sabe? Ela estava fazendo um pato lá um dia, lá, mas nossa, mas deu muita fartura, né? Já te chamou já pra jantar na casa dela? Ainda não, né? Não, ainda não. Não, né? Vamos fazer uma criança aí, ó. Fazendo degustação aí, baiana. Que já pode ir? Pode deixar. Tá vendo que ela? Então quando fizer uma festa junina, então vai fazer a barraca da tia Suzana, né? Comida típica, né? Aqui, tia Patrícia. Vamos fazer lá na escola, tia Suzana. Vamos. Tá vendo? Gosta de promover um tumulto com o papai. Né? Meu Deus do céu, tá no sangue. Aqui, deixa eu perguntar pra senhora. Chamar de senhora. Pode chamar de você. Não chamar de senhora. Aqui, eu não consigo, gente. Pode ser uma professora bem mais nova do que eu chamo de senhora, não sei. Então você, Patrícia. Você tem referência em casa, assim? A sua mãe era professora? Não, meus pais não eram professores. E eu sempre estudei em colégio católico, colégio de freiras. E meu colégio era essencialmente, você saía ali do ensino fundamental 2, ia para o ensino médio, ou você fazia o ensino médio normal, ou você fazia o magistério. Então eu e minha irmã já foi direto para o magistério. E com o magistério que a gente foi gostando de dar aula, a gente fazia estágio dentro da própria escola. Então, assim, as minhas referências é a escola, né? O colégio que eu estudei uma vida inteira. Então, dali a gente já passava para o magistério, dali a gente já dava aula, a gente já fazia estágio, tudo ali dentro, né? Os meus pais, meu pai era gráfico, minha mãe era dona de casa, né? Mas a gente não tenho... Né? Na época não tinha, né? Hoje a maioria dos meus primos, a maioria da minha família é professor, né? Se não é professor pedagogo, tem professor, tem de física, tem de letras, tem de tudo, né? Agora essa nova geração.
Mas na época não, a gente simplesmente, assim, foi a escola mesmo que foi aquela coisa assim, né? Eu não quero, eu tinha contabilidade, eu acho que na época também, eu não quero ir para esse ramo, eu vou para o magistério. E no magistério que eu aprendi a dar aula. Né? Eu não posso dizer assim, eu aprendi na faculdade. Eu aprendi no magistério, que é era o curso técnico, né? Que infelizmente hoje em dia não tem mais. Mas foi lá que a gente aprendeu a dar aula, é lá que a gente aprende mesmo, né? A parte didática, a parte pedagógica, é no magistério. E como é que foi depois que você acabou de formar a primeira aula, você lembra? Então, assim, eu acho que tem gente que nasce para aquilo, né? Para mim foi muito normal, assim, foi muito light, né? Foi muito, não teve aqui, assim, aquele medo, aquele impacto, não. Eu só tinha muito medo de ir despreparada, de os alunos fazerem pergunta e eu não saber responder. Isso eu tinha muito medo e tenho até hoje. Né? Para vir aqui eu estudei, entendeu? Eu relembrei muita coisa, né? Eu falei, meu, deixa eu estudar, né? Que vai que faz umas perguntas aí, né? Aí, assim, eu sempre tive muito medo disso. Igual a Suzana tá falando da EJA, eu também já dei aula na EJA por pouco tempo, né? Até eu fazer a transição, quando eu passei no concurso para a educação infantil, né? Pedi a mudança de uma escola para outra, eu fiquei na EJA. Então, eu tinha muito medo deles fazerem pergunta, ou eu não saber responder, né? Ou não responder à altura, deixar eles com dúvida. Isso eu sempre tenho muito medo. Até hoje eu tenho muito medo das crianças fazerem pergunta e eu não saber responder. Então, assim, eu tinha muita cautela quanto a isso. Mas nervosismo, essas coisas eu nunca tive, não. Mas tipo assim, igual você falou, né? Da aula de 7 a 70, né? O que é assim, o que assim é dar aula assim pro EJA? Eu acho que é diferente, né? É diferente, não é, você não tá lidando com a criança, né? Os conteúdos são os mesmos, mas a didática tem que ser diferente. Tem que ser coisa muito voltada para a vida deles, né? Assim como a gente faz as coisas voltadas para a criança, a gente faz voltada para o adulto. Então é complicado, porque a gente também tem que pensar que a gente está lidando com uma pessoa que já trabalhou o dia todo, que ela já está mais cansada, ela já tem resolução de problemas maiores do que uma criança, embora hoje em dia a gente saiba que tem muita criança, às vezes com problemas maiores do que um adulto, problemas que ela não deveria ter, mas a gente tem que ter esse olhar para o EJA. Né? Eu dei na Anitta, né? Igual a tia Suzana também está no Anitta, e dei no Campo Alegre, à noite também. Então era senhorzinho, que às vezes ia lá para a gente conversar. Né? Então a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa paciência. Né? Tem dia que eles estão para o estudo mesmo, tem dia que eles não estão, eles querem mais ali estar conversando com alguém, né? Tá saindo daquele foco ali da casa, do serviço, da família, né? Dos problemas do dia a dia. Então, a gente tem que ter esse outro olhar para eles. E a criança, né? O diferencial da criança. A gente também tem que ter esse olhar e trazer uma coisa mais lúdica, uma coisa que interessa, que chama atenção, porque hoje em dia as crianças, né? É na velocidade da internet, na velocidade do tempo. E você disse, já deu aula com ele também? Atualmente eu dou, né? Tem uns 6 anos que eu já estou lá na EJA de São José, né? E assim, como a Patrícia falou, são as pessoas que têm uma vivência já, né? Trazem consigo já uma história. Então, quando eles começam, numa roda de conversa, eles começam a contar que eles deixaram de estudar para cuidar dos filhos, ou porque casaram muito novos, ou tiveram que trabalhar, e agora o sonho deles é retornar ao estudo. Então, assim, é muito bom estar trabalhando com a EJA. Só que eles estão lá porque eles querem. Diferente do adolescente ou da criança que vão à escola porque os pais levam, né, e têm que estudar, eles estão lá porque eles querem. E eu sendo professora de artes lá na EJA, é engraçado que tem uns que têm a mesma dificuldade de uma criança numa coordenação motora, a mesma coisa. Então, a professora, eu não sei desenhar, como é que eu vou desenhar? Olha, começar do começo. Então, assim, é muito bom trabalhar com a EJA. Eles trazem uma experiência pra gente muito bacana, uma experiência de vida mesmo, né? E eu amo trabalhar com eles, porque eles são aquelas pessoas que, quando se sentem acolhidas, eles vão levar aquilo pro resto da vida. Então, assim, é uma satisfação muito grande. E você lembra também da sua primeira aula que você deu? Eu lembro da minha primeira aula na sala com 32 alunos. Antigamente a gente tinha um estágio, né? Quando a gente fazia o magistério, tinha um estágio.
E aí eu fui estagiar na turma de primeiro ano com 32 alunos. Aquela turminha ali a gente fazia estágio, tinha a professora de didática, não esqueça da minha professora de didática, professora Ieda, hoje falecida, né? Saudosa professora Ieda. Então, assim, eu tenho muitas lembranças boas do meu magistério, porque hoje eu sou aluna do curso de pedagogia, porque quando eu terminei o magistério, um tempo depois, já na cidade de Nanuque, aqui em Minas Gerais, foi a primeira cidade quando eu saí da Bahia, vim para Minas, amo demais Nanuque, amo, tenho paixão por aquela cidade. E assim, quando você sai da faculdade, você vê que muita coisa muda. Do magistério para a faculdade, hoje cursando a pedagogia, eu vejo que muita coisa mudou. Mas aquele ensino que eu tive lá do magistério, do antigo magistério, poxa, como eu tive professores bons. Como eu tive professores de didática, prática de ensino, que fizeram toda a diferença. Porque hoje, ainda mais de 20 anos lecionando, eu vejo que aquilo que aquelas professoras me ensinaram não saiu de moda. Continuam ainda a gente utilizando aquelas teorias, aquelas práticas, aquelas passos que a gente tinha que apresentar, com alinhavo, com tudo, antes de o aluno começar a escrita propriamente dita. Então, assim, eu tenho muita saudade dos meus professores, que hoje, muitos deles estão lá em Itapitanga, se alguém estiver me assistindo, um abração para vocês. Professora Rita, professora Regina, professora Cida, muito obrigada pelo aprendizado que vocês me deram na época do magistério. Até hoje eu trago comigo isso. Então, assim, minha mãe era professora, né? Hoje ela é professora aposentada. E desde pequenininha, eu e minhas irmãs, que também são professoras lá na Bahia, Você em Minas... contamina, né, Cida? Você já falou de uma delas aí. Pois é, Que uma era professora de educação física. A minha irmã do meio, que é a Dalila, é professora de educação física, né? E minha irmã caçula Kézia é professora de português, de letras, né? Então, assim, nós crescemos nesse ambiente desde pequenininha, no meio dos livros, no meio de cortar papel e no meio de corrigir prova, e todas nós seguimos isso. E assim, tá no sangue. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa, já sou igual Bombril, fiz muita coisa, 1001 utilidades, mas nunca me vi saindo da educação. Sempre o que fazia era um complemento, mas nunca me vi saindo da educação, porque eu acho que a educação, esse ato de ensinar está no sangue. Quando a gente entra, para a gente sair, acho que só depois de aposentar mesmo, ainda quer fazer um trabalho beneficente de ajudar as crianças carentes. Mas assim, eu amo o que eu faço, amo mesmo, amo dar aula, amo estar com os meninos, com as crianças. E assim, quando eu retorno lá na Bahia, né, que na época que eu saí do magistério, fui lecionar essa turminha de primeiro ano, de alfabetizar. Depois eu peguei o antigo, que nós tínhamos Jardim 2, e alfabetizei. E a minha maior felicidade foi quando uma ex-aluna da alfabetização, chegou na casa da minha mãe, eu não morava mais na Bahia, com um convite da formatura dela da faculdade de enfermagem. Aí ela chegou lá em casa, falou com a mãe que gostaria que eu fosse a formatura dela, porque ela lembrava do que eu tinha ensinado para ela na educação infantil. Então, assim, isso para mim, quando eu voltei em casa, né, de férias, minha mãe falou, quem esteve aqui foi Indiara. Ela veio trazer o convite da formatura dela. Ela falou que não esquece. Depois eu a encontrei, né, nas ruas da minha cidade lá. E aí ela falou, professora, eu não esqueço. E aí a gente fala assim, como a gente pode fazer diferença na vida de uma criança, né? Você incentivando o estudo, e às vezes a gente nem lembra o que a gente falou, o que a gente fez. Mas da mesma forma que a gente fala e a criança guarda aquilo que a gente falou e leva lá para frente uma coisa bacana, pode também levar uma coisa ruim. Então, assim, eu tenho uma turminha muito querida da Escola Arani de Souza, né, que eu dei aula, e tenho saudades desse tempo. E a gente se espelha em profissionais que fazem a gente, né, cada dia mais levar essa educação para frente. Você tem filho? Tenho. Tem, né? Eu tenho uma filha de 21 anos. A minha pergunta que eu vou fazer para você, eu vou fazer para você também. Você também tem filho, não tem? Eu acho que para você ainda é um pouquinho pior. Não, para sua filha, né? Uhum. Porque quando eu era
adolescente, né? Quando eu estudava assim, eu ficava pensando, mas como é que é ser filho de uma professora, né? Mas igual para Suzana ali, o que acontece? A filha dela é neta, sobrinho, primo, filha de professor. Como é que é? Exige assim, demais? É ruim. Você acha assim que carrega aquele negócio assim, carrega uma mochila assim pesada nas costas? Não, você tem que ser melhor porque é filho de professora? Quando você trabalha na mesma escola, ou você dá aula para o seu filho, esse peso eu já tive, né? Dando aula para minha filha, na época que eu trabalhei no CAIC. E assim, se ia bem na matéria, na disciplina, e tirava notas boas, você tirou essa nota boa porque é filha da professora, você viu a prova antes. Se, por outro lado, fosse ruim na matéria, falou, mas você é filha da professora, você tirou essa nota? A cobrança acaba sendo dos dois lados. Dos dois né? lados. Se vai ruim, nossa, filho de professor. E se vai muito bem, mas a professora, né? Tem a Ajudou, professora, né? Ajudou. Então, assim, a cobrança dos dois lados. Verdade. Então, assim, eu sempre cobrei muito. Graças a Deus, ela sempre foi uma menina muito dedicada. Forma o ano que vem, se Deus quiser, não vejo a hora, né? Porque vai a Juiz de Fora todos os dias e a gente preocupa com esse trânsito e tudo mais. Mas, assim, sempre foi muito dedicada aos estudos, é um orgulho. Mas não vai pelo ramo da profissão da mãe, não. Não foi para pedagogia, não quer dar aula, porque deve ser mesmo de vocação, né? Ela sempre viu e ela não quis. Hoje ela cursa Direito, já trabalha, já faz estágio no fórum. Então, assim, ela quis seguir uma outra linha. Mas é cobrado, sim. E quando você é professor, você fala assim, eu falava com ela, olha, se algum professor reclamar de você, o bicho vai pegar. Porque justamente isso, a gente quer que o filho, né, seja o exemplo. Se você fizer alguma coisa, alguém falar comigo, mas sempre conversou muito na aula. Sempre. Contigo também, Patrícia? Então, o meu ainda tá caminhando, né? O meu tem 13, tá no 8º, mas a cobrança sempre foi muito grande, né? Às vezes a gente tem que até se policiar um pouquinho, né? Porque a gente acaba causando ansiedade neles, né? Essa coisa toda. Mas também, assim, graças a Deus, nunca me deu trabalho em escola, não. Sempre foi muito responsável com as coisas dele, mas a cobrança sempre foi muito grande, né? Aquela coisa de estudar junto, de sentar, estudar, de participar, então sempre foi. Mas acaba que a cobrança também é dos dois lados, né? Se a gente falha de um lado, é porque a gente é professora e não tá vendo isso. Então a cobrança sempre é dos dois lados. Mas lá, assim, eu tento ponderar, né? A gente tenta ponderar. Mas eu fico no pé. A gente fica no pé também porque também a gente vê muito, digamos assim, um abandono intelectual de certas famílias. A gente vê aquilo ali, que às vezes a criança não tem aquele apoio em casa. Né? Então a gente quer dar o máximo que a gente puder. Né? Era mesmo de chegar cansada do trabalho, de olhar a mochila, de pegar dever, de pôr na mesa, né? Até criar aquela autonomia para fazer sozinho. Então sempre foi assim. Lá em casa sempre foi assim e até hoje, de olhar mesmo ele grande, ainda pergunta, tem dever, já fez. Né? Hoje em dia a gente tem um recurso da internet e acaba que no WhatsApp os professores mandam, algumas coisas a gente fica por dentro. Então, assim, sempre foi. Mas, graças a Deus, com ele, assim, né? E ele também tem, né? Eu não tive pais, professores, mas eu tenho uma irmã que é professora há muitos anos, já está quase para aposentar, que mora comigo também. Então, assim, tem aqueles dois lados ali, né? Que também dá aquela pressionada, né? E ele ainda estuda no mesmo colégio que a tia. Então, a tia fica de olho. A cobrança é maior, porque tá ali de olho o tempo todo. Mas tem que ser, né? Eu acho que também, assim, não só porque a gente é professora, mas porque a gente é mãe, né? Faz parte da nossa função também auxiliar e encaminhar, até eles poderem caminhar sozinhos, né? Agora, você fazendo parte da diretoria, né? Você Eu sou especialista. Deixa eu te perguntar assim, o que você acha hoje da inclusão das crianças assim, especial na escola pública? Hoje tem? Então, tem os alunos, tem uns professores assim são os professores de apoio, né? Minha irmã até ela, eu acho que aqui na... Como é que chama a escola aqui? A Giovanni Peduzzi na vocacional, né? O que você acha? Então, é uma, digamos assim, uma vitória na educação, né? Porque há muitos anos atrás não existia um ensino específico, né?
E a gente, quando a gente fala criança especial, a gente está colocando todo tipo, né, de situação. E essas professoras, elas são um apoio mesmo do professor regente. Porque às vezes essa criança ela precisa estar ali mais direcionada e o professor regente com mais de 20 crianças dentro de uma sala não conseguia fazer isso. Então, assim, são professoras formadas para isso, são professoras que estudam para isso, né? E eles dão esse apoio, né, a essa criança que às vezes precisa de mais um pouquinho de atenção, que precisa, né, de um direcionamento maior do que o outro. Então, eu vejo assim que é um avanço, né, que a gente tem, mas que precisa ainda melhorar, né? A gente ainda sabe que precisa melhorar, como tudo na vida. Mas essa inclusão tem que ser feita, né, o mais natural possível ali. E como todo mundo precisa de apoio, igual às vezes a gente, né, fala, todo mundo precisa às vezes de um acompanhamento, né? E alguns precisam mais um pouquinho. Então eu acredito que seja um avanço mesmo na educação de ter esses professores de apoio, né, esses professores do AEE que se especializam para cada especialidade estar ali para ajudar, né, para apoiar, para que essa criança avance, né? Aqui, a audiência tá bacana, tá? Tá bom o bate-papo? Tá bom, Tá. tá ótimo. Nossa Senhora. Precisou até agora não precisou de pauta não, né? Não, pode só voltar aqui, gente. Deixa eu só mandar uns abraços aqui, que são muitos. É só com nossos patrocinadores. É, Laís. Deixa eu só mandar aqui uns abraços aqui, que são muitos. Tem muita gente aqui mandando bastante coraçãozinho. Então, aqui, vamos lá, né? Você só me desculpa aqui. Pode clarear com mais um pouquinho aqui? Pode. Aqui clareia, né? Onde clareia aqui? Eu acho que a bateria tá baixa. Ah, aqui, tá. Eu enxergo um pouco aqui. Vamos lá, gente. Mandar um abraço aqui para Kelly Macedo, que tá falando que a Patrícia arrasa na live. Parabéns para você, tá? Mandar um abraço também para Aparecida Pereira, para Silva Costa Araújo, que está falando que a Evelyn, né? A minha filha. Isso, foi sempre uma excelente aluna. A Silvia Costa está falando que a Patrícia é excelente mãe e profissional. Rodrigo Bento está falando que vocês acham que as crianças, quando é filho ou filha de professora, tem muito mais incentivo a estudar do que as crianças dos pais que... Nossa, gente, a minha Não são hoje tá... professores. Como é que é? Não são professores. Que não são ligados à educação, ou mais uma questão de dedicação do pai ou da mãe, independente da área de atuação? Quer que responda essa pergunta? Pode. Eu acho que independente da área de atuação, essa questão de incentivar os filhos ao estudo vem do pai e da mãe. Por quê? Porque eu me lembro que quando nós éramos crianças, né, ainda dependentes dessa tutoria do pai e da mãe, minha mãe ficou viúva muito cedo. Minha mãe ficou viúva aos 34 anos de idade. E aí nós éramos todas pequenas. 3 meninas, 3 filhas pequenas, e minha mãe teve que trabalhar, dar aula à noite, de manhã e à tarde. Então, imagine aí, professora tinha que dar aula aos 3 turnos. E ela nunca deixou de, quando chegasse do serviço, que ela dava aula à noite no antigo Mobral. Há muito tempo, hoje foi extinto. Mas aí, quando ela chegava à noite, ela olhava todos os nossos cadernos, ver se tinha alguma atividade que nós não tínhamos feito. E além da atividade que nós fazíamos da escola, ela deixava atividade extra, que era um monte de contas com as 4 operações, para nós fazermos e ainda tirar a prova real. Ela, quando chegava da aula à noite, antes de dormir ou antes mesmo de nós dormirmos, ela olhava todas as atividades. E ficava brava, que a véia era brava. Muito, pensa naquelas baianas bem arretadas? Era ela. É ela. A bichinha, vou te falar, é pequena, mas é brava, viu? Um beijo, manhinha. Aí ela tá vendo. assim, e ela nunca deixou, porque o que nós vemos hoje? Os pais alegarem que trabalham. Eu não acompanho a vida escolar do meu filho porque eu trabalho, né? Então, assim, nós reconhecemos que é muito difícil, os pais que trabalham realmente, mas aquele pai, você vê que tem pai ainda que se dedica a isso. E independente até às vezes do próprio conhecimento. É um pai que não tem um conhecimento acadêmico, às vezes não sabe nem ler, mas é aquele pai presente, constante.
se preocupa com a vida escolar do filho, se preocupa com o comportamento do filho, isso faz toda a diferença, independente de ser filho de professor ou não. Por outro lado, também nós temos alguns filhos de professor que deixam a desejar. Então, assim, essa não é uma regra, né? Então, assim, temos alunos excelentes de pais semi-analfabetos, mas se preocupam, eu quero dar o estudo para o meu filho, porque eu não tive isso e eu sei a falta que isso me faz hoje. Então, assim, quando alguma mãe me fala assim, professora, eu não tenho tempo, eu falei, arruma um tempinho, sabe por quê? Minha mãe também não tinha. Ela não tinha. Imagina você chegar cansada depois de um dia inteiro dando aula. E ainda chegar à noite, ainda ter que corrigir a atividade dos seus filhos, fazer algum trabalho, alguma coisa que ficou pendente. Então, assim, eu sempre falo que quando a gente quer, a gente consegue um tempinho. Não é? A gente ajusta. Quem faz é a gente, né? O tempo quem faz somos nós. Né? Dependendo da prioridade que a gente dá a cada coisa. Agora, Patrícia, o que você acha do ensino logo depois da pandemia? Porque o tempo mudou totalmente, né? Acho que tudo saiu fora do eixo, né? Que a gente tinha uma programação, antes os alunos estudavam de janeiro até junho e depois... Então, né, foram 2 anos que a gente, não posso dizer que ficou sem o estudo, né? Quem quis estudar, estudou, né? Vamos dizer assim. Só que, igual a Suzana falou, às vezes em casa é diferente, né? Você está num outro ambiente, você tem outros atrativos dentro da sua casa que pode te tirar do foco, né? A escola em si, a escola física em si, de você estar ali presencialmente, ela é direcionada para aquilo, né? Para você estudar. E em casa acaba sendo diferente, se não tiver uma organização muito, né? Porque no nosso país ainda não é legalizado esse ensino à distância, né? Para os menores, principalmente para os menores, né? A faculdade, a gente sabe que tem EAD, né? E é conceituado e tudo, mas para os pequenos isso fez muita diferença. O que a gente tem sentido, eu não sei se a tia Suzana concorda comigo, a gente tem sentido, assim, muita exposição à tela, né? Foram 2 anos expostos a telas, né? De celular, de notebook, de computador, que a escola agora, né? A gente veio até conversando isso no carro, que a escola agora tem que... Né? A escola não vai ser mais como era antes da pandemia, a gente vai precisar mesclar nessa situação de exposição à tela, porque a velocidade da internet é muito maior, né, do que a gente ali fazendo uma aula expositiva. E algumas coisas que a gente vai precisar o quê? Ter essa visão, que não foram 2 anos, todo mundo fala assim, foi 2 anos perdidos. Eu não creio que foi perdido, né? Ninguém está atrasado, né? A gente tem que tirar essa visão. Ninguém está atrasado. A gente vai correr atrás? Vai correr atrás. Só que todo mundo no seu tempo. Então a gente vai ter que ter esse olhar para essa criança, para esse adolescente, que cada um no seu tempo, para aprender e aprender com qualidade. Porque não adianta também a gente tentar, muita criança teve o apoio, outras não teve apoio, e a gente tentar, eu vou dar aula, eu estou dando aula para o 2º ano, eu quero que seja o 2º ano diante da pandemia. Infelizmente não vai ser. Né? Eu estou pegando uma criança que não fez educação infantil, né? Que é todo um preparo que a gente tem para ela aprender a ler, para ela aprender a escrever. Né? A criança não aprende a ler de um dia para o outro. Né? A gente tem todo um preparo da educação infantil. Coordenação motora, né? A coordenação motora, tanto a fina quanto a grossa, vai ficar muito a desejar, que às vezes no 2º ano, no 3º ano, a gente não tenha como fazer isso, então que a gente vai ter essa mentalidade de que eu tenho que pegar um pouquinho lá atrás também para ajudar essas crianças. Então, assim, o ensino pós-pandemia, né, que a gente ainda não acabou a pandemia, nós ainda estamos numa pandemia. Então, assim, esse ensino, quando voltou presencialmente, eu até converso muito com as professoras. Não coloque o padrão lá no alto, né? Eu até brinco com elas, eu falo assim, gente, vocês estão com o padrão muito alto. Que às vezes elas assustam, mas por quê? Essa criança, ela está no 2º ano, mas a educação infantil dela, né, ela não teve presencialmente, né, ao 1º ano ela não fez presencialmente. Então é diferente, igual a gente estava conversando aqui. O professor, ele é preparado, ele tem uma didática que às vezes em casa não teve.
né? A mãe tentou ajudar, isso a gente sabe. Muitas famílias tentaram ajudar, tentaram, né? Ajudar a criança. Muitas mães ensinaram a ler, muita criança chegou pra gente lendo, porque a mãe ensinou, né? Então, assim, são coisinhas que a gente vai pegando aqui e ali para tentar ir pondo no eixo. Mas a gente vai ter que ter esse olhar. A gente vai ter que ter esse olhar que essa criança não é o segundo ano antes da pandemia, né? Hoje em dia é um segundo ano que a gente tem que preparar e puxar algumas coisas dos anos que eles ficaram em casa, né? Essa preparação a gente tem que ter em mente. Então, eu não sou professora de educação infantil. Eu não sou professora alfabetizadora, né? Os professores que estão até de ensino fundamental 2, de ensino mais, eu não ensino a alfabetizar. Todos nós vamos ter que ter essa visão. O menino chegou para mim sem ler, cabe a mim ensinar a ler, independente do ano que ele está. Porque se ele chegou para mim, é minha função. Então, não existe mais, o fulano está no tal ano ali. Ele está sim, a gente tem que dar os conteúdos, né, daquele ano, mas a gente tem que ter essa visão que vai e volta, né? A gente vai lá um pouquinho atrás e segue adiante, vai um pouquinho lá para trás. Acho que a tia Suzana pode até falar melhor do que eu, né, sobre isso, porque a tia Suzana está dentro da sala, está na prática, eu estou do lado de fora, né? A gente só encaminha, a gente dá apoio como supervisora, né? E às vezes eu até brinco com elas, eu não sei se... Acho que o padrão delas fica muito alto, porque são exigentes, né? É um segundo ano com professoras muito exigentes. E eu acho que a exigência é isso mesmo, porque elas querem que essas crianças, né, acompanhem ali a sala de aula, não tenha tanta essa dificuldade. Mas vai ser normal daqui para frente ter essas, né, digamos, entre aspas, as sequelas da pandemia, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora agora. A senhora. Aqui, antigamente, pelo menos na época quando eu estudava, assim, as professoras eram rigorosas. E eu acho que hoje, infelizmente, não pode, né? Que hoje tem a lei de não sei o que lá, e todo mundo puxa sempre pro lado dos alunos, alguma coisa assim. Hoje todo mundo está com o celular na mão, na hora que eu acho que a pessoa pode estar orientando e só pega, infelizmente, só a coisa ruim, né? Então, o que acontece? Antigamente, eu tinha uma professora ela já até falecida, já, a tia Delza, eu amo ela de paixão, que foi a professora da primeira série que eu tive. Não sei se vocês chegaram a conhecer ela. A tia Delza, na época, o que aconteceu? Eu chorava para não ficar na escola, entendeu? Mas chorava de espernear e ela agarrava em mim para me não ir, e muitas vezes minha mãe cansou de me levar para casa porque eu não queria ficar. E a minha mãe chegava em casa, me xingava porque eu não queria. Então, no dia que eu fiquei, foi uma vitória danada, né? Então, o que acontece? Antigamente, não era assim que a autoridade que a professora tinha, né? Hoje não. Hoje a gente vê crianças, dependendo da idade, assim, pulando em cima de carteira, uma bagunça danada dentro da sala. E antigamente a professora tinha mais autoridade, né? Que hoje, por causa dessas leis que puxa sempre pro lado do... Nossa, eu nem sei como é que eu posso falar, gente. Aluno da professora. Você entendeu, não entendeu? O que você acha? Assim, hoje, dentro da sala de aula, né, independente da turma que a gente está, do ano de escolaridade, a gente fica meio que numa saia justa. Porque da mesma forma que a gente, às vezes, recebe total apoio da família ao, vamos dizer assim, disciplinar aquele aluno ali que não tem um comportamento desejado, a gente também é muito tolhido. Não que a gente vai fazer alguma coisa com aquela criança, como antigamente a gente aprontava, né, palmatória, eu ficava Só acrescentava uma coisa aqui, sócio, que antigamente o que acontece? Você tinha que apresentar lá o caderno, o dever tudo direitinho. Hoje, infelizmente, por causa do ensino, muitas vezes é daquele jeito. Tá vindo, então chega no final do ano, vai e empurra. A escola vai e empurra. Na época, assim. quando eu fui formar, era assim. Você não precisava fazer nada não. Se você estava indo lá, seu nome estava lá na lista de presença, você passava. Então, o que acontece? Eu acho que por isso que acho que perdeu muito o ensino de antigamente para agora, né? Que hoje é... Mas assim, o que a gente pode perceber nessa evolução do ensino, você falando com relação a esse desenvolvimento, né? Que o aluno passa hoje. Às vezes, na minha época, tinha a reprovação. O aluno que não estivesse apto para naquele ano escolar ali saber ler, vamos supor, eu dou aula para os meninos do segundo ano.
Então, chegasse no final do ano, se aquele menino não tivesse preparado para ler e escrever, ele seria retido. Hoje nós não temos mais essa retenção. Eu tomei bomba na sexta série. Eu também tomei bomba no 5º ano. Tomei na sexta. Por meio ponto do professor de matemática. Até hoje isso Antigamente, choca além comigo. da prova escrita, tinha a prova, algumas vezes, oral. Oral. Oral, e na Oral, né? sabatina, que lá na Bahia tinha, né? A sabatina de matemática, eu apanhava demais, porque eu era meio ruimzinha de matemática. Aí na sabatina era palmatória direto. Então, assim, mudou, a gente vai dizer, essa qualidade que nós tínhamos de você só passar se você soubesse, né? Mas hoje a gente vê o quê? Que cada criança tem o seu nível de de aprendizagem, essa criança tem o seu próprio ritmo, e a aprendizagem ela é muito dinâmica, porque de repente a criança está ali sem saber nada, e você vai tomar uma leiturinha ou fazer alguma coisa, o menino já está lendo. É assim, ó. E o que a gente faz como professor alfabetizador? A gente incentiva, sempre incentivando e bate na tecla, e aquela coisa repetitiva, porque de uma hora para outra aquela criança vai desabrochar. Então, assim, por isso que a gente fala tanto da importância da família estar junto com a escola. Porque nós iniciamos na escola e a família continua. É esse ir e vir, esse ir e vir. E de repente a criança está lá lendo, está lá escrevendo e está assim. Porque para alfabetizar a gente precisa fazer o quê? Fazer com que essa criança leia e entenda o que ela está lendo. Porque é a diferença da alfabetização e do letramento. Tem muitas crianças, muitos adolescentes, muito adulto que lê e não consegue entender o que leu. Então a gente diz que essa criança ou esse adulto, essa pessoa, ela foi alfabetizada, mas ela não é uma pessoa letrada. Por quê? Vamos dizer que é uma pessoa analfabeta funcional. Não sabe a função daquele texto, não sabe para que aquele texto serve. Então, assim, essa dinâmica da educação, ela é constante. Por isso que a gente tem que incentivar mesmo, né? E hoje, eu sempre falo com meus alunos, principalmente os adolescentes, eu falo, olha, vocês têm que ser preparados para o futuro. Você gostaria de ser atendido por um médico, que enquanto você está lá no consultório do médico, o médico está no celular, conversando com alguém? Você vai achar um descaso, né? Você gostaria de viajar no ônibus com um motorista que foi seu colega, você sabia que ele não fazia nada na escola? E que ele passou de qualquer jeito, vamos dizer assim? Então vocês que têm que correr atrás, né? Nós que temos que correr em busca dessa vontade de aprender, porque a gente nunca sabe tudo. Essa aprendizagem, esse conhecimento, ele é contínuo. Então, assim, quanto mais nós nos instruirmos a respeito de alguma coisa, seja curioso, leia mesmo, né? Eu sempre falo, leia até bula de remédio. Porque quando você lê uma bula de remédio, você vai saber falar para que aquele remédio serve ou não, se você pode tomar ou não. Então, assim, a curiosidade é algo bacana e deve ser estimulada essa curiosidade. Porque quando o aluno, quando a pessoa é estimulada nessa curiosidade, não vai acontecer, mas por que será que eu passei, né, se eu não sei nada? Vamos dizer assim, não é que você não saiba nada, é que você não aprendeu naquele tempo certo. Então, o que a gente pode fazer? Como a Patrícia falou, não é porque ele vai chegar lá. O maior desejo do professor é que aquele aluno chegue no 6º ano, lendo, interpretando e realizando as operações matemáticas, mas a gente sabe que não é assim. Então, o que a gente pode fazer para colocar esse aluno que está lá na frente, mas em defasagem, para que ele dê a avançada, né? Então, a gente tem que se questionar também por que hoje esse sistema mudou tanto. E o que a gente, como professor, como pai, como aluno, também pode fazer para que isso possa melhorar. Agora, Patrícia, você não acha que a profissão não tinha que ser mais valorizada? Porque ninguém é nada se não passar por um professor, não é verdade? Igual eu falo, né, iniciei minha fala falando que a educação para mim é a base, né? Não tem como, né? E para você ter essa educação acadêmica, você precisa do professor, né? Então, criou-se, né, essa fala do professor ser desvalorizado, né? Às vezes a gente até brinca que, eu não quero ser professor, porque o professor não tem, né, essa valorização. Mas acho que depende muito também, né? A gente precisa tirar um pouquinho dessa visão
precisa ser valorizado? Precisa, assim como todas as outras profissões também precisam da sua valorização adequada. Né? Dentro do que a gente faz, do que a gente realiza, realmente a gente poderia, sim. Por quê? Porque, né, não estou dizendo a nível de Santos Dumont, estou dizendo a nível de Brasil. Tem muita escola sucateada, né? O professor muitas vezes coloca do seu próprio orçamento, coloca na escola para, né, ter a aula fluir, né, ali, porque você precisa disso, você precisa daquilo, não tem, você corre atrás. Então, esses pormenores aí, eu acho que é aonde a gente deveria ser mais valorizado, né? Igual esse pós-pandemia, igual você perguntou. A gente acaba sendo psicólogo, a gente acaba sendo, né, aquela pessoa ali que está sempre ali para conversar, a gente acaba sendo um pouquinho mãe, a gente acaba sendo tudo. Porque talvez se tivesse o profissional da área dentro da escola, o que fornecesse esse profissional, talvez a gente não precisaria fazer todos esses papéis. Né? Então eu vejo nessa valorização aí. Né? Porque muitas vezes a gente vai levar só para o lado financeiro. Mas eu também vejo por esse lado, essa valorização, de ter o professor ter esse apoio, né? De outros profissionais. Sempre a gente está pedindo, querendo uma fono para um aluno que está com a fala diferenciada. A gente está querendo um psicólogo para aquela criança que está com problema. E acaba que a gente faz essas funções, mesmo não tendo a formação para isso. Né? Que muitas vezes a gente não tem, algumas até tem, mas a maioria das vezes somos pedagogos. Né? E eu acho que essa valorização podia ter, as escolas serem mais equipadas, tanto com material humano, quanto com material mesmo, didático, né? Igual hoje a gente aplicou uma prova, né, que vem do Estado, a avaliação trimestral, e a gente estava, né, comentando sobre isso, eu ajudei a aplicar a prova, eu comentando até com uma outra professora do 2º ano, como seria bom que cada escola tivesse, né, um equipamento, um data show dentro da sala, né, uma televisão, um computador, né, e a gente poder proporcionar isso para as crianças, uma coisa da era, né, o que eles gostam. Aí até brinquei, coloca aí no TikTok se eles não sabem mexer. Eu não sei mexer, mas eles sabem. Então, assim, essa valorização que eu penso que poderia dar ao professor, né, dar esse apoio que a gente precisa para melhorar a educação. Né? Não é que a gente, não, eles querem, né, um outro professor dentro da sala. Não, a gente dá conta. Essas meninas aí dão conta de 25 crianças de 6, 7 anos. Então, assim, a gente quer o quê? Essa valorização. Né? O profissional adequado para tratar daquela criança, que às vezes o pai não tem condições de pagar fora. Né? Ele trabalhando com a fono, ele vai se alfabetizar muito melhor. Né? E lógico, também a questão financeira, né? Mas eu vejo por todos esses lados, porque igual eu falei, quando a maioria das pessoas criou como se, né? O professor não é valorizado, né? Eu não vejo dessa forma só a questão financeira, eu vejo também parar de sucatear a educação. Tudo a gente brinca que tudo a gente dá um jeito, né? E tem que parar com isso tudo, dar um jeito. Vamos fazer a coisa direito, vamos fazer a coisa como deve ser, para parar de sucatear, né? Eu acho que a educação é a base, é onde a gente, né, tem aquele suporte para uma vida inteira. Né? Aí depois você faz o que você achar melhor, mas acho que todos os profissionais, eles passam primeiro por um professor. E, geralmente, a gente, aquele professor lá da faculdade, mas eu vejo assim, não desmerecendo, mas eu vejo o alfabetizador, né, que ensina as primeiras letras, né, igual a tia Suzana falou, que ensina você a entender o mundo. Então, por né? isso que tinha que ser valorizado. Ele abre as portas para o mundo. Então, o alfabetizador, ele tinha que ser muito valorizado, ele tinha que ter todo o suporte, igual o que a gente pode fazer na escola. Até falei com a Rose, falei assim, Rose, a gente não tem o que a gente precisa, mas a gente tem que fazer funcionar o que a gente tem, né? Usar o que a gente tem. Né? Vamos dar uma aula diferente, vamos fazer uma coisa diferente para ver se chama a atenção deles. Porque, igual eu falei, eu não mexo em muita coisa, né, de informática, mas põe essas crianças para mexer nesse celular. Eles sabem, né? E eles querem essa velocidade, eles querem isso aí. E a gente, às vezes, não consegue proporcionar. Por quê?
às vezes também não tem a formação adequada, a gente não tem tempo para isso, porque tem que trabalhar em 2, 3 escolas, né? E a gente não tem esse apoio, que seria tanto humano quanto o material. Né? Agora eu vou falar minha opinião, tá? Eu, como brasileiro, sandomonense, pagador de impostos, eu acho um absurdo um professor ganhar menos que um vereador, que não faz nada, que não, para entrar lá não precisa de grau nenhum, de escolaridade, e tá aí, tira onda com o dinheiro dos impostos que a gente paga e recebendo mais que um professor. Porque eu falo assim porque eu via a minha irmã, quando ela começou a dar aula, ela tinha que sair de São João da Serra para vir para São Zumon, almoçava no trajeto, na Kombi, na van que ela vinha, e tinha que pegar uma carona para ir para Juiz de Fora. Entendeu? Então tinha 2 empregos e fazendo esse trecho. Então o que acontece? Muito mal desvalorizado. Que ninguém A gente não vê um médico se não tiver passado pelo professor, não tiver passado pelo jardim de infância. Não é? Então eu acho assim, né? A minha humilde opinião, entendeu? Porque, igual você pegou e falou, a gente tem que fazer com o que a gente tem. Mas igual, por que lá de cima, lá da onde tem que vir, não valoriza aonde tem que ser valorizado, entendeu? Porque eu acho, tá certo, se a gente quer ter uma condição melhor de vida, a gente tem que trabalhar, entendeu? Mas igual daquele jeito, mas o tanto que tem que trabalhar para ser valorizado, para conquistar alguma coisa, sendo que tem gente aí que não trabalha, não faz nada, e ainda fica usando o dinheiro dos impostos que a gente paga. Você entendeu? Só mandar uns abraços aqui, que senão eu se perco aqui, tá? Rapidinho aqui. Mandar um abraço aqui para Venira Ferraz, que está assistindo, para Milvana, Milvana? Para Milva. Milva. Abraço, Milva. Para Rosemary, para Débora, para Silvia, para Tininha, para Jordânia, para Evelyn, para Silva, o Rodrigo, para a Silvia, para a Kelly Macedo, tá falando que a Patrícia arrasa na live, tá mandando parabéns para você também. A Aparecida Pereira também está assistindo, a Silvia, o Rodrigo também, que já tinha mandado aqui também, o Abraão está falando assim, o Abraão está mandando uma pergunta aqui. Como estão os ensinos na rede pública nesse ano de 2022? Como estão o ensino na rede pública nesse ano de 2022? Pegando o seu gancho aí que você falou, né, a respeito da educação no Brasil, o criador lá do sítio Pica-Pau Amarelo, né, me fugiu agora. Ai, meu Deus. Monteiro Lobato. Ele falou que um país se constrói com livros e com homens. Verdade. Então, assim, se não temos esse incentivo para a educação, a gente pergunta, onde o nosso país vai parar? O que país é esse? Se pensássemos, ou se os nossos governantes como um todo pensassem na educação como prioridade, né, nós teríamos com certeza um país muito melhor. Né? Então, eu acredito que esse investimento não é todo voltado para a educação e não valorizado, porque no dia que a população abrir os olhos, né, ser iluminado para essa questão, muita coisa vai deixar de acontecer. Infelizmente, os nossos governantes, no sentido geral, não querem que isso aconteça. Eu venho de uma região que isso acontece muito. Né? Eu sou nordestina e eu vejo lá na minha realidade que isso aí, essa dinâmica, existem assim professores excelentes, mesmo naquelas condições precárias que eles estão, que dão aula debaixo de um pé de árvore. Né? E usa o chão ali como um quadro negro para alfabetizar. E o Nordeste ficou em uma pesquisa aí, uma cidade ganhou em primeiro lugar, né, com alunos alfabetizados. Então, assim, quando você quer, você tira os recursos de onde não tem, como a Patrícia falou, e você procura fazer esse investimento. E é mais por parte do professor, aquele professor que se dedica mesmo a sair de barco para dar aula, chovendo ou caindo canivete, vai estar lá porque ele tem um compromisso maior que a educação. Né? Ele fez um juramento que iria... Demorou porque eu tava com a chuva. Pois é, a gente fica meio parado no meio do caminho, né, Assim Laila? que ele chegou e a
Cadê? Chega toda molhada lá, né? Pois é, acontece isso. Mas assim, e como ficou esse ensino pós-pandemia? A gente tem alunos que estão, vamos dizer assim, um pouco defasados com relação aos conteúdos. Que a gente não vai, depois de 2 anos de pandemia, lançar um conteúdo que deveria ser lançado. A gente tem que voltar onde eles deveriam ter visto, para depois que a gente fazer isso aí, mesmo porque esse pós-pandemia não é apenas no conhecimento, é mesmo no contato. Né? Muitos alunos não souberam lidar com esse retorno, essa volta, esse estar junto do outro, esse conversar, esse sociabilizar, esse trocar experiência. Então, no início, a gente sentiu muito, né, essa coisa dos alunos, eles ficaram praticamente 2 anos em casa. E aquele período que eles tinham de relacionar, trocar experiência, conversar, às vezes até discutir a respeito de um assunto. Contato, igual tu O falou. contato. Então, eles ficaram sem isso. Então, antes mesmo do conteúdo, a gente tem que fazer essa ressignificação na educação, pós-pandemia, porque antes mesmo desse conteúdo que a gente quer, esse conhecimento que a gente quer que esses alunos apreendam, a gente tem que fazer essa parte afetiva, de estar com o outro, relacionar-se com o outro, mesmo porque eu achei engraçado o Diana falou assim, professora, a senhora que é minha professora? A senhora está tão diferente do Zap. Então, assim, é justamente isso, é você estar de cara com a pessoa. E depois de 2 anos, é a gente estar de frente com o aluno estar de frente com o professor. Em um relacionamento que era tão corriqueiro para a gente no dia a dia, a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Né? A gente tem 6 meses, praticamente, né, que a gente voltou às aulas. Então, assim, foi em fevereiro. E esse contato de estar com o aluno em sala de aula, estar com um colega, são essenciais. A Rosemary Souza está falando aqui, vocês são o bálsamo da Patrícia, tá vendo? Aqui, mandar um abraço pro Rogério Marques aqui. Ô Rogério, a gente vai inaugurar a loja sábado no Vão. Tem um aqui, ô Roberto, tem um aqui que é amigo nosso aqui, o Herônio Mendonça, conhece? O maestro Herônio. O Herônio, quando estava aqui em Santos Dumont, ele era o professor, e hoje ele é maestro, né? Eu tô doido para trazer esse beiçudo para ir embora para Santos Dumont de novo, ele tá lá em Ele Caratinga. quer, mas não quer. Ele quer, Tá escutando aí, a Laísa tá falando de tu aqui, né, o Herônio? Então, é assim, né? Eu acho que, quem sabe, né, um dia vai ser muito mais valorizado, né? Porque eu, pelo menos que eu conheço vocês assim, vocês não estão assim por falta de opção, vocês estão aí porque gostam. Com certeza. Não é verdade? Porque eu acho que é tão bacana, né? A gente, eu ensino alguma coisa para a Laísa assim, e é prazeroso a gente ver as crianças aprendendo, A né? evolução, né? E o que acontece? O que eu vejo hoje em vez de eu ensinar para a Laísa me ensina muita coisa, porque essa juventude de hoje da internet é assim, né? Então, é complicado, né, Laísa? Eu aprendendo com a minha filha, mas é gostoso demais, né? Ô, gente, chegamos mais aí a 1 hora de live aí, ó. Já? Já? Tá vendo como é que é bom? Passou rápido, né? Tá vendo como é que é bom? Então, tem uma coisa que você Já. quer falar aí? Quer falar mais uma coisa? Eu acho que a gente, né, foi um papo legal, né, aqui sobre a educação. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é o que a tia Suzana falou, é família e educação juntas, para a gente vencer todos esses, né, atropelos aí de 2 anos de pandemia. E a escola precisa muito da família, tá ali junto com a gente, né, agarrar ali junto com a gente mesmo, né, e bola para frente, vamos embora, vamos alfabetizar essas crianças. É bom demais, né? Muito bom. Aqui, quem quiser ver a tia Patrícia, onde que vê? Você diz, Na escola você dá Então, a tia Patrícia trabalha no município, né, na Elizabeth Bleckendorf pequenininho, lá com meu berçarinho, e tá no Vieira Braga, na escola Vieira Braga, né, de coração, já trabalhei lá outros anos, tô de volta, né, com muito orgulho da escola, que é uma escola, né, como muitas outras que eu já trabalhei, faz um trabalho muito legal, um trabalho muito sério, professoras muito comprometidas, às vezes tem até chamar a atenção delas porque querem fazer muita coisa, né? Querem, né? Elas são muito comprometidas mesmo. E eu tô lá no Vieira Braga,
Quem quiser pode ir lá me ver, pode conhecer a escola tá linda, né? Um abraço aí para os diretores, para a tia Flávia, para o tio Dilermando. Tá aberto aqui para né? eles, tá? Quando eles quiserem vir, fala. Vão chamar eles também. Né? Agradecer aí os nomes que ele falou aí, são todas as professoras e professores, né? A Silvia, professora de física, né? A Jordana, tia Rose e muitas outras ali que estão assistindo a nossa, né, a nossa live aí. Foi uma audiência bacana, tá? E com certeza também são professores que estão aí na luta junto com a gente. Né? Agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa vida, falando, né, do cotidiano do professor. 1 hora, né, Laísa? O professor fala muito, Laísa. Olha que a gente nem falou muito. E já tá até louca. Tia Patrícia tá ficando louca já. Aí agradecer, né, mesmo a oportunidade da gente poder falar um pouquinho da educação, falar um pouquinho, né, desse ensino depois da pandemia, que a gente, né, foi tudo muito novo para todo mundo, tanto para a gente quanto para as crianças, quanto para os adolescentes, né, para todo mundo foi tudo muito novo. E a gente está aí, né, cada dia estudando mais um pouquinho para fazer o melhor, né. E a senhora, tia Assim, Suzana? Eu gostaria de deixar um abração, né, para minhas colegas, porque assim, tia Suzana é igual bombril, 1001 utilidades, está numa escola, está em outra. Então assim, quando você faz o que gosta ao lado de profissionais que amam também o que fazem e tem competência naquilo que faz, né, isso dá pra gente uma segurança muito grande e faz a gente acreditar no futuro. Eu não sou uma pessoa que cria expectativa, mas eu sou uma pessoa que acredito que a educação pode mudar as vidas das pessoas, a educação faz a diferença. Eu acredito que a educação é o caminho. Eu acredito que a educação ainda vai ser valorizada, não apenas financeiramente. Né? Quando falamos em valorização da educação, a gente pensa em dinheiro, não. Eu acredito que as pessoas vão abrir os olhos, como muitos falaram, poxa, professor, como é difícil ensinar. Então, eles sentiram esse peso da educação quando estiveram em casa, do outro lado, né? Estiveram do outro lado ensinando, tentando colocar na cabecinha de uma criança aquele conteúdo. Como a gente faz para... Então, hoje nós vamos brincar. Então, esse lúdico que a gente traz do brincar, que é ensinando, né? De mentirinha, né? Aí os meninos... Então, isso é muito bom. Brincando de então, professor. assim, brincando de professor, né? Então, é muito bom você estar ao lado de profissionais e a gente está aqui em Santos Dumont privilegiado. Vamos dizer assim, porque são profissionais que nós conhecemos, que nós nos envolvemos, que vestem a camisa da educação, né? Dão de si pela educação e podem encontrar no São José de manhã, no Anitta de manhã, São José à noite, no Vieira Braga à tarde. Dá aula de segunda a segunda, Robinho? Então, E Aula às de vezes segunda no a sábado, segunda, né, né? tia Suzana? Tem sábado letivo. quando tem sábado letivo. Segunda a segunda, Então, gente. assim, é muito bom a gente estar com profissionais competentes. Agradeço cada direção, né, cada supervisão, que é lá o nosso amparo na hora que o bicho pega, está lá para segurar as rédeas com a gente. Mas é muito bom você fazer o que gosta, onde você gosta, com pessoas tão comprometidas com a educação, tanto quanto você. Vieram aqui representaram, né? Aqui, mandar um abraço aqui para todo mundo que prestigiou essa nosso bate-papo. Mandar um abraço para o Leonardo Castro aqui, meu amigo Nanai. A Kelly Macedo também está mandando parabéns e ótima live. Ó, tá feito o convite aqui também, tá? A Silvia mandou um monte de coraçãozinho. Mandar um abraço aqui para Adriana Dias, que nós fizemos uma live ontem, foi um sucesso, tá, Adriana? Foi muito bacana, tá? A Silvia está mandando parabéns para vocês. A Arlene de Paula também está mandando parabéns e arrasaram. Representaram, né? Então, ó, tá Obrigada, feito. coleguinhas. Tá Nós feito que para vocês o agradecemos. convite, quando vocês quiserem voltar, tá? Quando vocês tiverem também as amigas de vocês também, que a gente precisa de história pra gente contar. E falar E tem gente boa aí, com muita história boa, bacana. Muita experiência, Muita né? experiência. Na área de educação também. Dá pra estrada de arroz. Isso. Vamos trazer todo né? mundo, Vieira Braga inteiro, que não vai Isso, trazer. Vieira Braga inteiro. Então, gente, foi bacana demais, não foi? Foi bom? Foi ótimo, muito Tá bom. vendo? Nossa, Ô, Roberto, sobrevivi mais uma. Você não foi reprovado. Viu? tá? Não fui não, né? Não foi Não foi tão não. difícil assim. Não. Natar.
Notar. Não, lá não foi não, lá. Eu falo tudo errado. A Cecília briga comigo, fala assim, nossa, Tive Léo, que tu te fala tudo corrigir errado, hoje tem que também. aprender. Você falou uma vez. Meus patrocinadores falaram assim, Léo, tu tem que fazer a barba, tu tem que ficar bonita, só porque estão pagando pra fazer live, tu tem que ficar bonito, gente. Tá, ó, quero agradecer aqui o Leandro de Paula, quero agradecer o Leandro de Paula, que é o meu técnico de informática aqui, o Alimentarte, JR Presente. Ô, Rogério, eu tô esperando você inaugurar aquela loja que tá linda e maravilhosa. Conhece a JR Presente? Não, ainda não. Conhece? Conhece, Roberto? Tudo que tem aqui, ó, de novo aqui, vou comprar lá no Rogério. Tem de tudo lá, tá? Menos aquele tripé ali que foi. De menos o tripé, né? É, porque foi comprado no shopping. Mandar um abraço também mandar um abraço também pro Aras Cabangu, pro Chico Bike, pro Luiz Eletro também, que é meu técnico aí também que arruma minha televisão quando estraga aí. E é isso aí, gente. E foi bacana demais, tá? Sobrevivi, gente. Mais uma. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pelas meninas também, da gente ter feito esse bate-papo bacana, né? Você vai dar um pause lá pra mim, mas vai, né? Obrigada pelo convite e parabéns, né, por estar educando, nos auxiliando, essa pessoinha aí Olha só. tão Cada especial, coisa, né? né? E levadinha da breca. Se ela não for médica, ela vai ser de circo, né? Não, você é médico. Ah, vai ser médica? Então tá, ó, tá vendo, né? Cobra bem baratinho pra tia Suzana, tá? Deixa na beirinha lá, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer que bate-papo bacana, né? Conversar de educação é bom demais, né? A gente sempre aprende, né? Um burro velho igual eu tá aprendendo a marchar. Mas foi bom demais. Eu quero agradecer a todo mundo aí, essa audiência bacana. E fica aí, né, cara? Como eu tinha falado aqui, eu fico muito triste quando eu vejo um vereador ganhar menos que um professor, né? Então vamos valorizar aí a educação da nossa cidade, valorizar nossas escolas. E eu acredito sim que a gente com a educação a gente vai onde que a gente quiser. E falar uma palavra que o Herônimo Mendonça falou comigo. Educação gera saúde, educação gera saúde, educação gera turismo, educação gera oportunidade, educação gera educação. Então a gente não é nada na vida da gente se a gente não passar por uma professora, entendeu? A gente tem que aprender desde pequenininho, a gente tem que aprender a andar, que a mãe da gente é a professora da gente, que a gente ensina a gente a dar os primeiros passos, a professora lá do jardim de infância que ensina a gente a escolher, a aprender as cores do giz de cera e no finalmente aí a gente passa aí para uma faculdade por amor do professor, né? Então, Bolando uma escola. valoriza aí, gente. Valoriza aí porque passa tão rápido, né? Eu ficava doido para acabar esse período de escola e depois a gente fala, não, passou tão rápido. Fica com saudade, né? Fica com saudade. A saudade eterna da tia Delza e de todos os professores que me ajudaram aí, tá ok? Então, gente, a todos aí fica com Deus. Segunda-feira tem após a rodada. E depois eu não sei com o que a gente vai bater papo, não. Mas a gente passa na rua, a gente convida e hoje nós estamos Pegou a chegando tia Suzana. a cento e quanto que eu falei? Foi anteontem, né? Que a gente marcou. Já passei de cento e não sei quantos bate-papos. 111. Que 111? É, 111. Deu mais, 180, deu mais de 180. Passou de 111 que eu falei. Hoje está chegando a 189? Hoje está chegando a 189 bate-papo. Ô, gente, uma lembrança que está hoje eu compartilhei aqui no meu Facebook. Há um ano atrás, a minha casa estava um clima de festa danado, né? Acho que uma pessoa assim que eu devo tudo assim na vida dele, que ele fez por mim. Que lá em 2013, quando o meu filho virou um anjo, né? Foi ele que estava sentado no carro do irmão dele, do Luciano. Nós fizemos o trajeto daqui de Santos Dumont até lá no hospital lá. E foi aquele bate-papo assim que ele sempre tranquilizou. E logo depois ele virou meu padrinho de meu casamento, né? Então é uma pessoa assim que eu amo, uma pessoa assim que eu amo de paixão. E hoje ele não está aqui mais alegrando os nossos dias aqui, né? Mas está lá em cima lá tocando, fazendo uma festa, né? Tocando teclado junto com as harpas dos anjos. E para mim o que acontece? Eu que acredito na vida eterna, eu não fico triste não. A gente nasce com plano com prazo de validade, né? Eu acredito que no dia que a gente, daqui uns dias, daqui uns anos, daqui umas horas, a gente vai se encontrar. Não por 42 anos que eu te conheço, mas pela eternidade. Eu tenho saudade do meu filho, mas que é a saudade gostosa. Toda vez que alguém chegar perto de mim e falar assim, olha, eu tenho vontade de falar com teu filho, né, de falar do seu filho, mas eu fico meio
meio cismado da sua reação. Eu gosto, porque o meu filho ficou comigo 4 anos, né? Mas até hoje a gente comemora o aniversário dele, e para mim o Pedro não é aquele Pedrinho não, é aquele Pedrão. E a mesma coisa é o Sandro. Ô Sandro, ó, eu te amo, tá? Daqui uns tempos a gente tá todo mundo junto aí no céu e tocando, botando terror aí, né? Fazendo a festa, a gente fazendo nossas lives live. aí pros anjos aí. E é assim mesmo, desculpa as palavras, falar tudo errado, mas é assim mesmo, gente. Até segunda-feira, tchau, tchau.